Olá, companheiros. Estamos nós aqui mais uma vez, presentes para realizarmos o estudo sobre o Livro dos Espíritos, mais especificamente sobre as questões 166 a 171, e hoje será tema aí da nossa abordagem, do nosso estudo, o tema reencarnação. Falaremos também, na última pergunta, Justiça da Reencarnação, na 171, sobre tudo aquilo que abrange a questão, a matéria, o tema, naquilo que nos é permitido, obedecendo, evidentemente, ao tempo previsto para a realização do nosso estudo. Importante ressaltar que nós estamos iniciando o capítulo 4, que tem como título A Pluralidade das Existências. Então, o primeiro tema a ser abordado dentro daqueles que se seguirão é a reencarnação, e de pronto nós agradecemos a oportunidade ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos inspira e faz chegar a nós através de todos esses colaboradores que o estudo permite e envolve, para que o tema seja bem desenvolvido, para que possamos trazer com naturalidade e também simplicidade, de uma forma em que seja fácil o entendimento, para que o nosso estudo seja proveitoso e para que nós possamos atingir a meta, que é falar um pouco sobre a reencarnação e tudo aquilo que ela nos traz, nos guia, nos orienta e principalmente faz acrescer os nossos conhecimentos a respeito da matéria. E desde já, mais uma vez, estamos agradecidos e nós direcionamos o nosso estudo, em especial para os companheiros da Casa do Caminho, para aqueles que nesse momento nos assistem e fazem com que o estudo seja bem absorvido, interessante e proveitoso. Sem mais delongas, vamos à questão primeira, 166, em que Kardec pergunta aos espíritos como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta é uma resposta bem objetiva: sofrendo a prova de uma nova existência. Vamos falar aqui, num primeiro momento, sobre a misericórdia do nosso Pai. Sempre um tema muito recente, sempre algo de muito proveitoso a menção e também a reflexão, porque o nosso Pai é um Pai de amor. O nosso Pai é um Pai de misericórdia. Por outro lado, todos nós, espíritos encarnados ou não, somos seres objetos da criação do Pai e envolvidos em imenso amor, ternura e tudo aquilo que nos envolve para que possamos, ali na frente, alcançarmos a felicidade e um progresso absoluto. Nós temos disponibilizado pelo nosso Pai a reencarnação. Vamos falar um pouquinho da forma como todos nós, espíritos, somos criados. E dentro dessa informação que a espiritualidade nos fornece desde sempre, fica claro para nós que todos somos criados simples e ignorantes. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E cabe a nós, através do proveitoso empenho na satisfação de alcance dos nossos objetivos, alcançarmos a felicidade, que é a condição de espíritos puros, de puros espíritos, e isso só se dá através de vencimento de etapas, né? Para que a gente supra a condição de ignorância, é necessário o estudo.
é necessário o conhecimento, é necessário que nós todos estejamos aplicados naquilo que promoverá o alcance do nosso intento. Então, a única forma de satisfazer e deixar de lado a ignorância é através da observação de tudo aquilo que é disponibilizado para todos nós, através do estudo, através do conhecimento e através da observação das leis naturais, que são as leis divinas. E a simplicidade, porque todos nós somos criados, os espíritos são criados de uma maneira simples. Nós não temos, a partir da criação, nenhuma ostentação, nenhum título, nenhuma condição que nos eleve a um estado de superior existência. E é por isso que, para que o desenvolvimento seja bem aproveitado e para que tudo se dê de uma forma didática e que não se perca, nós temos acesso a tudo que o nosso Pai nos disponibiliza. Então, nós, espíritos, seres inteligentes da criação, somos criados simples e ignorantes, e para a absorção de tudo aquilo que nos é favorável e que nos fará alcançar essa condição de espíritos felizes, de espíritos puros, nós temos que galgar etapas, fases. É como se fôssemos, a cada instante, sendo tomado de tudo que nos é próprio para que possamos adquirir essa posição que nos conduzirá à felicidade. Acontece que isso não é tão fácil. Acontece que isso não é tão simples. E também isso não é tão célere. Significa dizer que a cada momento que nós estamos encarnados, nós espíritos, estamos encarnados na carne, nós temos sempre uma condição, uma possibilidade de vencermos mais uma etapa, mais uma fase. E observem que esse caminho, embora tenhamos condição de apressá-lo, é um caminho longo. É um longo caminho. E, evidentemente, que esse longo caminho não seria percorrido em 1, 2, 10 existências, em 10 estadas na carne. E é por isso que necessitamos de muitas encarnações ou reencarnações para que todo esse processo aconteça e se dê de uma maneira satisfatória. Então, cada vez que nós sofremos uma existência, como diz a resposta à pergunta formulada por Kardec, de número 166, nós temos a informação que apenas sofrendo uma nova existência, apenas vindo mais uma vez à carne, nós vamos adquirindo tudo aquilo que é necessário para que essas fases, essas etapas, esses momentos venham sendo superados e por nós bem aproveitados ou não, com vistas a esse aperfeiçoamento. Então veja como o nosso Pai, que é esse Pai de amor, que é esse Pai de misericórdia, sabedor que é, que não conseguiríamos em 1, 2, poucas existências, vamos colocar assim, não conseguiríamos esse intento. Porque o caminho, como foi dito, não é um caminho curto. Nós podemos apressá-lo, repita-se, mas não é um caminho curto. E graças a essa misericórdia do nosso Pai, nós temos a chance de estarmos aqui muitas vezes, aqui na carne, muitas vezes. E cada vez que estamos aqui, nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vamos nos submetendo a processos de aprendizado, de vencimento de condições, de etapas,
sempre com vistas a esse aperfeiçoamento, sempre com vistas a esse aprimoramento. Ah, mas eu estou tão demorado nesse processo, eu não consigo vencer situações, eu não consigo vencer essas situações que o mundo me proporciona, me chama, e eu ainda me considero aquele que não caminho tão rapidamente quanto gostaria. O nosso Pai, tudo sabe, o nosso Pai, ele nos provê daquilo que as nossas necessidades gritam e necessitam. E é por isso que todas as chances serão renovadas. Não há nada que nos faça crer e acreditar que seremos vencidos, ainda que por nós mesmos, por uma situação qualquer que nos causaria uma inferioridade, que nos causaria uma derrota vitalícia, que nos causaria uma condição de não caminhada que fosse o impeditivo final. Não. Sempre teremos a oportunidade de refazer, de rever e de, através do nosso esforço, estarmos propensos à melhora. E é exatamente isso que a reencarnação nos propicia. É exatamente isso que o nosso Pai nos disponibiliza. E é através de todo esse empenho que nós podemos, inclusive, dedicar a essa satisfação rumo a esse aprimoramento, que nós vamos vencendo essas etapas, acreditando sempre que tudo é superável e que o nosso Pai, por se tratar desse Pai de amor, sempre nos dará oportunidades de refazimento até que aquilo que temos que fazer bem feito assim seja realizado. Evidentemente que essas oportunidades, na medida em que não são bem aproveitadas por nós, elas fazem com que, inclusive, alguns de nós acreditem que elas são derradeiras, que elas são as últimas, que depois dela não mais se seguirá uma outra. Estamos enganados, estamos equivocados. Aqueles que dessa forma pensam, não só individualmente, mas através de uma doutrina, de uma sustentação que ampare isso, porque não há condenação eterna por força daquilo que nós ainda não conseguimos vencer. E o nosso Pai, que é esse Pai generoso, sempre nos dará meios para que possamos vencer aquilo que ainda é difícil para nós, que ainda é conflituoso. E não se esqueçam, nunca caminhamos só, nunca estamos sozinhos. Sempre temos orientação, sempre temos aqueles que estão destinados a nos fornecer, propiciar ajuda, amparo, e que nós podemos chamar de guias, de mentores, de anjos da guarda, como queiram. E esses companheiros sempre estarão junto a nós para que possamos ter o nosso fardo mais leve, mais amenizado, e que também façam chegar a nós toda energia, toda orientação e força mesmo, para que não nos sintamos desamparados nem sozinhos, muitas das vezes, apesar de muitas das vezes nós assim nos sentirmos. Então, quando nós falamos de reencarnação, poderíamos estarmos falando também de possibilidades. É que a terminologia não permite, porque quando o espírito chega e toma esse corpo de carne, na verdade, nós estamos encarnando ou reencarnando. É fato. Mas a cada vez que estamos aqui, cada vez que estamos habitando, nós espíritos estamos habitando esse corpo de carne, nós estamos falando em oportunidades. E essas oportunidades, quando bem aproveitadas, nos fazem cada vez caminhar de uma forma a tornar essa jornada mais leve, mais sutil e de forma com que o nosso objetivo seja alcançado
de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. Então, em primeiro momento, quando nós falamos da reencarnação, nós estamos falando das oportunidades que Deus nos permite para que estejamos na carne, para que nós nos aperfeiçoemos e para que nós encontremos sempre um caminho, o melhor caminho a seguirmos e o objetivo a conquistarmos. Pode ser mais célere, pode ser mais longo, vai depender do nosso empenho e do nosso esforço. Vamos lá para a pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? O que se pretende com a reencarnação? Cada vez que nós estamos aqui, repetidas vezes, qual é, na verdade, o objetivo a ser alcançado? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Vejam bem, sem isso, onde há justiça? Essa justiça se refere exatamente naquilo que me faz crer que alguém tem uma vida melhor ou pior do que a minha enquanto encarnado, porque a ele foi dado melhores chances, melhores oportunidades. Porque eu também encarnei num local de menor favorecimento, porque eu encarnei numa família em que a harmonia não imperava, porque eu fui colocado em um lugar onde as dificuldades certamente se apresentavam maiores do que aquele companheiro, do que aquele amigo, do que alguém que eu conheço. Nós estamos falando de justiça exatamente para que a gente observe que são exatamente essas encarnações que permitem que a cada momento nós estejamos nesse ou naquele lugar, com essa ou com aquela família, propenso a essa ou aquela situação. E por que isso? Bem, primeiro porque eu tenho que vivenciar, eu espírito, eu tenho que vivenciar todas as coisas. E depois, que não seria justo, e aí ele fala aqui em justiça, que eu estivesse sempre sujeito a uma condição menos favorecida e o outro companheiro a uma condição que propiciasse a ele uma evolução mais rápida, ou seja, vencer tudo aquilo que é imposto, porque os meios foram meios em que ele se encontrava mais favorável a essa realização. Então, essa expiação, a gente está falando em expiar exatamente aquilo que foi mal feito, tá? Expiação. Objetivo da reencarnação. Primeiro, expiação. E depois, melhoramento progressivo da humanidade. Eu vou expiar aquilo que foi mal feito, ou seja, eu vou ter a oportunidade, mais uma vez estamos falando em oportunidade, de refazimento, de rever, exatamente inserido em condições que me façam pensar naquilo que me fez realizar algo de uma forma indevida, e aí eu vou ter a chance de rever aquilo que foi feito indevidamente. Evidentemente que alguns chamam de sanção, outros chamam de castigo. Nós preferimos chamar de oportunidades para que possamos repensar, para que possamos rever o quanto eu era egoísta, o quanto eu fui injusto, e o quanto eu fui intempestivo. E agora, através dessas situações em que me foram propiciadas, nesse momento, eu tenho condição de, estando nesse meio em que muitas das vezes eu estou com pessoas ou colocado em determinado meio que me faça observar com presteza tudo aquilo que é egoístico, tudo aquilo que é de ambição, tudo aquilo que é, de uma forma ou outra, é exatamente isso que eu necessito para aprender sobre aquilo que em algum momento me fez falir. Então, quando eu falo em justiça, quando a espiritualidade fala em justiça, ela está falando exatamente em me proporcionar tudo aquilo que é favorável a esse crescimento de forma proveitosa. Nem sempre numa condição desfavorável
e nem sempre numa condição que poderíamos chamar de propícia para que eu me saísse melhor do que aquele outro companheiro que está mergulhado em situações que são muito mais chamativas para que a sua tarefa venha a falir. 168. É limitado o número das existências corporais? Vejam que interessante. Ou o espírito reencarna perpetuamente? Ou seja, é limitado o número de existências? Ou ele vai reencarnando, reencarnando, reencarnando para sempre? Vejam que nós falamos que encarnar ou reencarnar é estar em um corpo de carne. O progresso dos espíritos, o nosso progresso, esse sim é contínuo. Agora, a reencarnação, a encarnação, enquanto for necessária. Porque nem sempre a encarnação será necessária. Mas olham o que respondem os espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Principalmente, quando nós falamos na vida corporal, nós somos remetidos ao nosso momento, evidentemente. No local onde estamos, no planeta onde estamos, né? No mundo onde estamos habitando. E muito difícil para nós, de uma forma geral, sermos felizes aqui no planeta Terra. A cada momento somos convidados a observar uma ou outra situação desfavorável. A cada dia temos essa ou aquela notícia que não gostaríamos. A cada 2, 3 passos, esbarramos com um companheiro difícil, com um chefe difícil, com um parente difícil. E tudo isso faz com que nem sempre a gente esteja satisfeito com a condição que ostentamos, com aquela condição em que estamos afetos. Mas isso é por força da nossa necessidade, dessa observação que nós falamos ainda há pouco, para que eu me observe também em conformidade com tudo isso que eu estou inserido. Como é que eu estou reagindo a quem me contraria? Como é que eu estou me comportando diante de situações que me desfavorecem? Como é que eu estou olhando para aquele que ainda trata a vida e me trata também de uma maneira que eu não gostaria? É exatamente isso que vai fazer com que os meus movimentos emocionais e sentimentais possam ser observados. Então, cada vez que nós falamos nesse número de existências, nós estamos falando, sim, dessas existências que me farão observar cada vez mais o meu estado, a minha condição espiritual e, principalmente, a minha condição afetiva e amorosa. E cada vez que eu ainda tiver situações a vencer nesse campo, principalmente naquilo que trata da inobservância das leis naturais, das leis divinas, eu ainda terei necessidade da reencarnação. Quantas serão? Só o Pai que sabe. A partir de que momento não serão mais necessárias? Só o Pai que sabe. O que cabe a mim, o que me importa, o que me chama nesse momento é exatamente esse aperfeiçoamento com vistas a vencer a mim mesmo. E enquanto eu tiver situações a reparar, enquanto tiver sentimentos menores a serem vencidos, cá estarei eu, na carne, vivenciando situações de desagrado ou situações que me farão cada vez mais atencioso para tudo aquilo que é necessário e exigível de mim para que ali na frente eu não tenha mais nenhum tipo de senão e para que ali na frente também eu não tenha mais a necessidade de estar na carne, principalmente numa condição em que o nosso planeta exige.
nosso planeta de provas e expiações. Então, na medida em que isso for sendo superado, vai sendo superado, vai ficando para trás, a necessidade da reencarnação cada vez mais se faz menor, até o momento que não mais será necessário. Quantas serão necessárias? Volto a repetir, não sabemos. Em que momento deixaremos de estarmos na carne, principalmente em locais como o que habitamos nesse momento também? O que cabe a nós fazer, o que nos importa, é que nós temos a total condição de superarmos e de vencermos a nós mesmos, diante de tanto amparo, de tanta ajuda, de tanta sustentação, para que não possamos mais que ter que superarmos e suportarmos aquilo que hoje ainda é muito vivo e muito necessário para que a minha escalada evolutiva ainda esteja sendo perseguida por mim com vistas a essa felicidade, com vista a esse aprimoramento. A pergunta 170 indaga assim: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Depois da última morada na carne. Encarnar, está na carne. E o que é o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Não há mais a necessidade da encarnação. Não existe mais nada que faça com que esse espírito, mais uma vez, habite um corpo físico. Então, ele não vai mais habitar o corpo físico? Calma, não é dessa forma. Pode ser que sim, pode ser que não. Temos missionários, temos aqueles companheiros que, muito embora não tenham a necessidade, como o nosso Cristo, o Cristo de Deus, venham estar na carne, venham, né? E estejam entre nós na carne, com vistas ao socorro, com vistas a estender a mão para todos nós. Haveria necessidade de estar aqui mais uma vez na carne? Não. Não. Mas ainda assim o companheiro vem por uma missão, vem por um motivo nobre, mas sempre em auxílio, sempre em atendimento e sempre num processo fraternal e solidário. Mas a pergunta é clara: o que fica sendo o espírito na sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. E agora a nossa última pergunta, que trata da justiça da reencarnação, em que Kardec pergunta aos espíritos: em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma, em princípio, tudo aquilo que não tinha explicação e que muitos de nós ainda trata como a reencarnação como algo que está muito no campo da subjetividade, que está muito no campo da ilusão, alguma coisa que não tem ainda, para alguns, não tem ainda uma marca definida, uma explicação que seja aquela que atenda a todos os anseios. E nesse momento, para responder a essa pergunta, nós vamos lá no companheiro Miramês, esse espírito tão participativo e colaborador, em que ele comenta a reencarnação, que é uma lei universal e que eu vou me permitir ler parte para vocês aqui daquilo que o companheiro comenta. E ele fala assim: a reencarnação é lei universal vigente em todos os mundos habitados e, como tal, é imutável. Ou seja, a reencarnação, a lei da reencarnação é imutável, independente da nossa crença, independente do nosso gosto, independente da nossa vontade. A reencarnação é uma lei e é uma lei imutável. O espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços, suas conquistas. O descrédito de alguns em relação a essa lei não altera a sua vigência, visto que uma lei eterna, fundamentada por Deus, não vai deixar de ser lei porque um punhado de espíritos nela não acredita.
Quem não crê na luz não afeta a existência dela e continuará a ser por ela beneficiado. Por alguém não acreditar que a água sacia a sede e é um benefício para a vida, a água não vai deixar de existir para ele. Ela corre o seu percurso, sempre fazendo o bem que Deus determinou. Assim por diante, são inumeráveis os fatos que existem, independentes da aprovação dos homens. O Cristo sempre foi, é e será nosso guia espiritual, mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas. Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas, e muitas delas o negam. Isso tudo são frases na vida dos espíritos, e o tempo mostrar-lhes-á a realidade por processos que eles mesmos desconhecem. A reencarnação sempre existiu, desde o princípio da criação dos mundos, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos, e se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto, e as vidas sucessivas, pelas quais perguntamos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. Deixa eu pular uma parte aqui e eu vou para a parte final. Convém meditar nesse assunto transcendental, estudar e conversar sobre ele com pessoas abalizadas no assunto e dele deduzir que a nossa evolução o que a nossa evolução deve comportar. Não deves negar nada que não conheças bastante para não caíres no ridículo da inexperiência. Não percas tempo discutindo outra filosofia que não seja tua. Examina e tira dela o que achares mais conveniente para o teu bem-estar. A pessoa que se acostuma a negar o que não conhece, empobrece os seus próprios valores e passa, mesmo em vida, a viver morto. E o companheiro fecha assim essa questão. Se já estás cansado de ler livros dos homens e desconfias deles, estuda no livro da natureza, buscando a participação de quem a conhece, para te ensinar as primeiras letras dessa verdade universal. As primeiras lições da vida sucessivas nos dizem que tudo muda na vida, de dia para dia. O progresso é um fato em todos os ângulos. Se encarnamos, por que não podemos voltar à carne? Se o corpo existe, por que não existe o espírito? Hoje, a ciência, na sua dinâmica de especular, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que as que apalpamos e vemos. O que deduzimos disso? E o companheiro fecha essa questão, deixando essa indagação. E todos nós temos a inteligência, todos nós somos dotados da inteligência, que é uma das potências da alma. E vocês sabem muito bem que a nossa fé, ela há que ser raciocinada sempre. E é por isso que, quando falamos em justiça da encarnação ou da reencarnação, nós estamos falando desse Pai justo e amoroso que nos coloca sempre em condições iguais, em momentos distintos, evidentemente, para que nós possamos tirar o melhor proveito e para que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades de ascensão. Nós vamos ficando por aqui, esgotamos as perguntas que seriam objetos da nossa apreciação durante esse estudo e agradecendo desde já a generosidade do nosso Pai pela chance da reencarnação e mais essa reencarnação e mais ainda aquelas oportunidades que nos permitem acessar a tudo aquilo que é importante, verdadeiramente importante, para que possamos conhecer essas leis, as leis naturais, as leis divinas, sempre com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Que o Cristo de Deus, preencha a todos os corações.